Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, é uma alegria estarmos começando o primeiro programa deste ano ao vivo da Escola da Fé. Uma alegria nos encontrarmos mais uma vez para mais um ano aí de atividade, se Deus quiser. Dando graças a Deus por nós podermos estar aqui, vocês poderem estar aqui no nosso auditório, vocês acompanhando em casa, para mais um início de atividades nesse ano. Vamos rezar. Convido a vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, rezarem conosco para nós entregarmos esse ano a Deus, entregarmos todos os nossos programas, de modo especial o programa de hoje, pedindo a Deus a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, Senhor, tudo será criado, moreis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, nome do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo à Virgem Maria, nossa Mãe, que também nos acompanhe nesse ano. Siga sempre à nossa frente, intercedendo por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a igreja nos ensina que os santos que estão no céu intercedem por nós sem cessar. Vamos pedir a eles que intercedam por nós, pedindo de modo especial a São José, o pai do menino Jesus, né? Ele e todos os santos de Deus intercedam por nós. Glorioso São José, rogai por nós. E que os anjos de Deus nos acompanhem com a sua proteção angelical. Né? São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos começando o primeiro programa da Escola da Fé desse ano. Esse programa já tem mais de 20 anos, graças a Deus. É um programa para você. Você pode participar, pode mandar sua pergunta. Este ano, nós vamos ter um ano assim de formação. O ano passado, eu dediquei o programa mais a um curso bíblico. Aprofundamos bastante na Bíblia o ano passado. Esse ano, eu quero focar o programa, né, um pouco mais na linha de formação. Né? Hoje eu quero fazer, inclusive, uma espécie de uma aula inaugural. A importância da formação na vida do cristão. Né? São Pedro diz lá na primeira carta dele, capítulo 1, né? Na primeira carta, capítulo 3, versículo 15, São Pedro diz assim: estai preparados para dizer aos outros qual é a razão da vossa fé, da vossa esperança. Qual é a razão? Por que você é católico? Por que você se confessa? Por que você comunga? Por que você acredita no Papa como, né, sucessor de São Pedro? Por que você reza? Por que você invoca os anjos, invoca os santos? Por que você reza o credo? Enfim, qual é a razão da nossa fé? Né? O Papa Bento XVI dizia que o grande problema da Igreja Católica é exatamente a falta de formação. Os cristãos não conhecerem a sua fé. Por isso, são levados para as seitas, para as outras religiões que não foram fundadas por Jesus Cristo. Então, é isso que nós queremos aprofundar nesse ano. E você pode mandar sua pergunta. Teremos sempre um tempo aqui no programa para responder as perguntas, né, sobre esses assuntos todos que nós vamos tratar, ok? Muito bem, eu quero começar mostrando aqui um kit de produtos da Canção Nova, né, que a Canção Nova sempre oferece com descontos. Esses produtos todos aqui estão pelo valor de R$ 59,90, praticamente R$60, né? E temos aqui vários produtos interessantes. Temos aqui esse álbum do Márcio Mendes, Passos para a Cura e Libertação Completa, do Márcio.
Aqui tem um CD, Canções no Espírito Santo, da Canção Nova, né? Um livro aqui do Tiago Marcon, A Normal Vida Secreta de um Jovem Cristão. O Tiago trabalha com Revolução Jesus, trabalha com os jovens, é um consagrado da Canção Nova, né? Temos aqui o livro do Dom Alberto Taveira para a Quaresma, Preparação, Retiro Popular 2018, Eis-me Aqui, né? Temos aqui um outro livro da Ângela Ábido, Superação e Rejeição, Aprendendo a Ser Livre. São livros selecionados que a editora Canção Nova lança, que sempre tem algo de formação, né? E aqui um livrinho assim de passatempo, tipo desses assim, palavras cruzadas, completar quadrinhos e tal, mas sempre com coisas da nossa fé. Ao mesmo tempo, você está descansando, fazendo um passatempo, mas está também lidando com coisas da nossa fé, ok? Não é um passatempo comum, né, como a gente encontra normalmente aí nas livrarias, ok? Tudo isso aí você adquire para a sua formação e ajuda a Canção Nova, né, a se manter. Vocês sabem que a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais, não tem ajuda de nenhuma ONG, nem governo, nem nada. O que a Canção Nova arrecada é a contribuição dos sócios, né, dos telespectadores. É uma verdadeira luta, uma batalha, mas que, olha, desde que o Padre Jonas começou tudo, a rádio, a televisão, há 40 anos. Né? A Canção Nova vai completar agora em fevereiro 40 anos. Né? Então, é desse jeito. Mas a providência divina, né, apelando aos corações generosos, vai ajudando essa obra de Deus a continuar. Muito bem. Hoje nós queremos então começar um trabalho de formação. E eu escolhi para o dia de hoje uma aula inaugural. Por que a formação é importante na nossa vida de cristão? Por que é importante a gente conhecer o catecismo da igreja? Por que é importante conhecer, por exemplo, os dogmas da nossa fé, a doutrina, para a gente não ser enganado, né? Porque é importante, eu tenho aqui inclusive uma coleção de livrinhos, cujo título é esse, Formação Católica, né? Inclusive, os dois últimos que eu escrevi são esses aqui, Como Perseverar na Vida Espiritual. Como é que eu posso? A coisa mais importante da vida espiritual é a perseverança. Você rezar todo dia, você se confessar uma vez por mês, mais ou menos, né? Você, sabe, não abandonar a oração, a perseverança. Jesus diz, quem perseverar até o fim será salvo. Como perseverar na vida espiritual? Depois, como ler e entender a Bíblia? Muita gente pergunta isso. Como é que eu devo ler a Bíblia? Eu começo lá pelo final, começo pelo começo, no meio. O que são os gêneros literários? Como interpretar as coisas difíceis? Enfim, é uma coleção também no nível de formação. Então, esse ano, eu vou trabalhar com esse tipo de assunto aqui. Muito bem, vamos então começar a nossa conversa. A importância da formação católica. Eu queria explicar uma coisinha antes de começar, um pequeno parênteses. Esse é o primeiro programa deste ano ao vivo, porque eu tive um problema muito sério de cordas vocais e a médica me fez ficar um mês sem palestra, sem programa, sem nada. Ainda estou em recuperação. Então, é por isso que eu, praticamente no final de dezembro, começo de janeiro, os programas foram todos reprisados. Mas, se Deus quiser, daqui para frente a gente vai, né? E eu estou começando mais um programa novo na Canção Nova, a partir de 6 de fevereiro, é o Trocando Ideias. Vai ser ao meio-dia, toda terça-feira, junto com a Luzia Santiago. Então, são 3 programas ao vivo que eu faço aqui. O Trocando Ideias, Pergunte e Responderemos, quarta-feira, Escola da Fé, dou formação para os noviços da Canção Nova, que tem formação em Lavrinhas e em Queluz, né? E outras atividades, pregação no final de semana, etc. Mas, devagar, nós vamos caminhando. Muito bem, então, vamos meditar um pouco sobre isso, né? São Paulo fala da necessidade de nós termos um alimento sólido, né? Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, São Paulo diz assim, para que não continuemos crianças
ao sabor das ondas, as ondas do mundo, né? As ideologias, né? Agitados por qualquer sopro de doutrina, toda hora aparece uma coisa nova aí, gente. É constelação familiar, é não sei o que mais, e os cristãos vão atrás. Como diz o profeta Isaías, deixe uma água limpa para às vezes beber água suja numa cisterna rota, ou seja, uma cisterna rachada, né? Então, São Paulo fala, para que não continuemos crianças, ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. É São Paulo falando que há homens maus, malignidade, com artifícios enganadores. São Pedro fala claro, nas cartas dele, São Paulo fala claro, né? São Paulo fala dos falsos doutores, dos falsos profetas. Aliás, Jesus falou, né? Jesus falou, Mateus capítulo 7, no Sermão da Montanha, cuidado com os falsos profetas. Eles virão a vós vestidos de cordeiro, bonitinho, às vezes de gravata, né? Mas por trás são lobos arrebatadores. E ensina uma doutrina que leva a pessoa para o caminho errado. Ora, São Paulo fala na carta a Timóteo, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Ou seja, Deus quer que todos se salvem, mas para isso tem que chegar ao conhecimento da verdade. O que São Paulo está dizendo aqui? Esses homens levam você para a mentira. E você perde a salvação. Deus quer que todos se salvem, mas cheguem ao conhecimento da verdade. E ele fala para Timóteo, logo em seguida, capítulo 3, versículo 15, da primeira carta a Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Então, liguem as coisas. Deus quer que todos se salvem, chegue ao conhecimento da verdade. Onde é que está essa verdade? Na igreja. A igreja é a coluna e o fundamento, alicerce da verdade. É muito importante entender isso, ok? Quando você faz um prédio, a primeira coisa que você faz é o fundamento, é o alicerce profundo. Depois você joga as colunas, não é isso? Parece aquele esqueleto de ferro e concreto, não é isso? Depois fecha as paredes. As paredes não tem importância nenhuma. Você pode fechar de vidro, pode fechar de tijolo. Por quê? Não são as paredes que seguram a obra, são as colunas e o alicerce. Então São Paulo fala, Timóteo, a igreja é a coluna e o alicerce da verdade. Ok? Então, isto é a base da formação cristã. Pode passar? Aqui, a carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo de 11 a 14, traz uma palavra muito interessante. Essa carta aos Hebreus, gostaria de lembrar a vocês que é uma carta diferente das outras. Até o século passado, se pensava que essa carta tinha sido escrita por São Paulo, mas hoje a igreja fala que não. A igreja fala que essa carta deve ter sido escrita por algum discípulo de São Paulo. Pode ser Tito, pode ser Timóteo, pode ser algum outro, porque é a teologia paulina. Não importa, importa que é uma carta inspirada pelo Espírito Santo. É uma carta diferente. Por quê? Porque é uma carta escrita para os cristãos que vieram do judaísmo. Carta aos Hebreus. Ou seja, todas as outras 13 cartas de São Paulo foram escritas para cristãos que não eram judeus. Aos romanos, aos tessalonicenses, aos colossenses, aos gálatas, eram chamados pagãos, gentios. A carta aos Hebreus é diferente porque eles já conheciam a Bíblia. Eles já tinham as sinagogas. Olha o que o autor sagrado fala para eles, cristãos que eram judeus, se converteram ao cristianismo. Ele fala assim, teríamos muita coisa a dizer sobre isso. Sobre isso o quê?
O autor está explicando o sacerdócio cristão, porque os judeus já tinham sacerdotes. E toda a teologia. Teríamos muita coisa a dizer sobre isso, e coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. A julgar pelo tempo, já devíeis ser mestres. Vocês, judeus, já conhecem a Bíblia? Nas sinagogas, vocês já deviam ser mestres. A julgar pelo tempo, já deviam ser mestres. Contudo, ainda necessitais que vos ensinem os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Olha que o apóstolo quer, que as pessoas tenham alimento sólido. Por quê? Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda. Qual é a preocupação do apóstolo? Que o povo aprenda uma doutrina profunda. Não pode ser leitinho. O leitinho é para criança que não tem dente, que não anda, que não luta, que não trabalha. Então, leitinho para ela é suficiente. Mas quem já cresceu, quem vai à luta, tem que ter alimento sólido, arroz, feijão, carne, verduras. Porque é ainda criança. Agora, vejam o que ele fala aqui. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência da vida já exercitou na distinção do bem e do mal. Olha que coisa impressionante. Quem não tem o alimento sólido não sabe fazer a distinção do bem e do mal. E isso é um perigo. Se eu não sei fazer a distinção entre o bem e o mal, eu posso ir pelo caminho errado na minha vida. Aí a necessidade da formação, do alimento sólido. Se eu não conheço a formação, se eu não conheço a doutrina da igreja, eu não sei discernir um problema. Diante desse fato aqui, está certo fazer isso? É por isso que o nosso povo tem muita dúvida. Eu faço um programa, por exemplo, quarta-feira, pergunte e responderemos. Teve um dia que a produtora falou para mim: professor, tem 3.000 perguntas na fila. Eu não consigo responder mais de 20, um programa de 1 hora. Vocês já pensaram o tanto de dúvida? Agora, por que o nosso povo tem tanta dúvida? Porque não tem a doutrina. Ok? Então, o alimento sólido é importante. Vamos em frente. O perigo das seitas. Vocês estão vendo aqui a foto do Papa João Paulo II. Em 1995, os bispos do Brasil foram a Roma. Porque, não sei se vocês sabem, a cada 5 anos, os bispos são obrigados a ir a Roma. E eles vão como? Eles vão pelas regionais da CNBB. Então tem a Regional 1, Regional 2, né? Eles vão em grupo a cada 5 anos. É chamada Visita ad limina apostolorum, visita ao túmulo dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Os bispos vão, levam um relatório para o Papa sobre a diocese e o Papa os recebe, etc, etc. Todos os bispos. Em 1995, um grupo de bispos brasileiros foi numa visita. E o Papa João Paulo II fez a eles um discurso muito importante sobre as seitas para nós do Brasil. Eu transcrevi aqui alguma coisa que o Papa disse para os bispos em 1995, bispos do Brasil. Ele diz assim: olha, na América Latina, deparamos-nos com o grave problema das seitas, que se expandem como uma mancha de óleo, ameaçando fazer ruir a estrutura de fé de tantas nações. Que fé? Fé católica. Porque as nações latino-americanas são católicas. Seitas que ameaçam fazer ruir a estrutura de fé. Ok? Certamente a expansão das seitas constitui uma ameaça para a Igreja Católica. Papa João Paulo II falando para os bispos do Brasil. E ele fez uma citação aqui de um outro documento dele chamado Redemptionis Missio, número 50. Então o Papa João Paulo II via a expansão das seitas na América Latina como uma mancha de óleo que se expande, ameaçando a Igreja Católica. Isso é real.
quando eu tinha 10, 15 anos de idade, 95% do Brasil era católico. Hoje não chega a 60%. É verdade ou não é? É só ver as estatísticas. Por quê? Porque os católicos, por falta de formação, estão migrando para outras igrejas. E muitas delas seitas. O Papa diz assim, olha, Papa João Paulo II falando para os bispos do Brasil. Isso está publicado aí na internet. Só entrar no site do Vaticano, entrar lá em 95, discurso do Papa aos bispos do Brasil, você lê o discurso inteiro. É belíssimo o discurso. Aqui eu pensei só. É notória a intenção, por vezes virulenta, destas seitas, de minar as bases da fé do povo. Então, destrói a fé do povo. De modo especial, no que diz respeito a quê? Aí o Papa destaca 5 pontos em que as seitas minam a fé católica. Ele coloca aqui, ao culto do mistério eucarístico, ou seja, contra a Eucaristia. Depois, a Santíssima Virgem, o ataque à Santíssima Virgem. A estrutura hierárquica da igreja. Não acredita no Papa, nos bispos, não acredita. O primado de Pedro, não acredita na autoridade do Papa como representante de Cristo. Que perdura no pastoreio universal dos bispos e as expressões de piedade popular. Não sei se vocês notaram, eu quero repetir o que o Papa falou. O Papa diz assim, as seitas ameaçam fazer ruir a fé católica na América. E quais são os 5 pontos que as seitas mais atacam? Primeiro, ele coloca ali, o culto ao ministério eucarístico, a Eucaristia. Gente, um dia eu encontrei na rua um folhetim que estava escrito assim, Eucaristia. Como é que era que estava escrito? Eucaristia. Um deboche. Não me lembro agora. O que para nós era pão da vida eterna, sabe, estava assim, esculachando com a Eucaristia, chamando a Eucaristia de biscoito da morte. Eucaristia, o biscoito da morte, o que para nós é pão da vida eterna, o corpo de Cristo. O folhetim falava em biscoito da morte. É o que o Papa fala, ataca o mistério eucarístico. Segundo, ataca a Santíssima Virgem Maria. Terceiro, a estrutura hierárquica da igreja, o Papa, os bispos. Né? Quarto, o primado de Pedro, o Papa. E quinto, ele fala aqui, as expressões da piedade popular. O que são essas expressões da piedade popular? Os sinais exteriores da fé. O crucifixo, a imagem, uma procissão. Os sinais exteriores da nossa fé. Quer dizer, é o Papa João Paulo II falando, não sou eu falando. E esse discurso dele vai longe, pode passar. Aqui eu só peguei alguma coisa, né? Aí ele fala assim, aí no discurso dele, a evangelização, aqui a igreja está sendo chamada neste final de milênio, porque era 95, né? Deve ser, como tantas vezes tenho repetido, nova em seu ardor, seus métodos e sua expressão. Então o Papa pediu uma nova evangelização que fosse com novos métodos, novo ardor e nova expressão. Novo ardor, no fogo do Espírito Santo. Novos métodos, rádio, TV, internet, celular, novos métodos. E nova expressão. Hoje eu vejo uma nova expressão na igreja, principalmente nas comunidades, como a Canção Nova, né? Que são comunidades de evangelização, para que a igreja reverta essa situação que o Papa coloca aí. Esse documento dele, eu gostaria de sugerir que você entrasse na internet, discurso do Papa aos bispos do Brasil em 1995, no site do Vaticano. O Papa fala coisas belíssimas. Ele fala assim, por exemplo, falando para os bispos do Brasil, ele fala assim, senhores bispos, hoje não é mais uma ovelhinha que foi embora do rebanho, como aquela que o pastor diz que deixa 99 no aprisco e vai buscar uma perdida, né? Fala, não. Hoje, senhores bispos, é uma parte do rebanho que foi embora. Não é uma ovelhinha que foi embora, é uma parte do rebanho. E nós temos que buscá-los. Nós temos que buscá-los. Eu estou participando de um projeto, até
mandei publicar um livro aqui no Brasil, Católicos Voltem para Casa. No final do programa eu vou passar um vídeo. Esse autor desse livro, Tom Peterson, é um americano, empresário, que se converteu e ele criou esse projeto nos Estados Unidos. Ele esteve aqui comigo, na Escola da Fé, há uns 2 anos atrás, falando desse projeto. Com esse projeto, ele já trouxe, ele contou para mim aqui, mais de 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos que tinham deixado a igreja e voltaram. Por que voltaram? Porque passaram a conhecer a igreja, a beleza da igreja, a instituição que mais caridade fez na história da humanidade, a instituição que criou as universidades. Ok? No final eu vou passar um videozinho, se você quiser entrar na internet, o vídeo dele está na internet, inclusive ele pediu para eu fazer a tradução em português, eu fiz, católicosvoltemparacasa.com. Qualquer celularzinho aí você pega isso, uma beleza, um vídeo de 1 minuto, mas que ele mostra a beleza da igreja. E ele está levando esse projeto, todo os Estados Unidos, já levou para o México, para a Colômbia, para muitos lugares, está trazendo, está espalhando aqui no Brasil, e eu tenho ajudado. Por quê? Porque muitos católicos precisam voltar. O Papa diz, o Papa João Paulo II fala nesse discurso aí, senhores bispos, agora é preciso ir de rua em rua, de casa em casa, trazer esse povo de volta para a igreja, porque eles foram batizados na igreja. Nós não estamos usurpando nada, nós estamos trazendo de volta para casa os filhos da própria casa, que foram embora. Claro, sem violência, sem farisaísmo, sem chantagem, livremente, mas mostrar as razões da nossa fé, a beleza da igreja e trazer de volta. Muito bem, pode passar? Papa São João Paulo II, ele fala na exortação apostólica dele, Catequese Tradendi, que é de 1979, a catequese tradendi em latim quer dizer catequese nos dias de hoje. Houve um sínodo no Vaticano, em 79, sobre catequese. Quando acabou, o Papa João Paulo II fez uma exortação apostólica, um documento. E ali ele fala o seguinte, no número 6, ele fala assim, na catequese, significa também que, mediante ela, se deseja transmitir não cada um a sua própria doutrina, não cada um a sua própria doutrina, ou então a de um mestre qualquer, mas os ensinamentos de Jesus Cristo, a verdade que ele comunica, ou mais, exatamente, a verdade que ele é. Qualquer outro que ensine, falo na medida em que é porta-voz de Cristo, permitindo Cristo ensinar pela sua boca. O que o Papa diz aqui na catequese tradendi? Todo catequista tem que ensinar, não é o que ele quer, não é ficar colocando na cabeça do povo ideologia política, socialismo, marxismo, isso. Não, eu tenho que ensinar o que a igreja manda, o que a igreja ensina. O Papa diz, eu quero repetir antes de fazer o intervalo, né? Não cada um a sua própria doutrina, ou então de um mestre qualquer, mas os ensinamentos de Jesus Cristo. Uma vez, muito tempo atrás, há uns 30 anos atrás, quando eu fiz teologia, um padre falou um negócio na aula de teologia, absurdo, totalmente absurdo. Eu disse, padre, o senhor está ensinando a sua doutrina ou está ensinando a doutrina da igreja? Não, isso aqui é até o que eu acho. Digo, padre, eu não vim aqui para aprender o que o senhor acha. Eu vim aqui para aprender o que a igreja ensina. Por favor, respeito com a igreja. O senhor aqui representa a igreja. O senhor aqui é um delegado de Jesus Cristo. O senhor tem que ensinar o que a igreja ensina. O senhor não vem aqui para ensinar o que o senhor quer. O senhor pode ensinar lá na rua, no botequim, agora aqui numa aula de teologia, de formação. O senhor não pode ensinar o que o senhor quer. E estava ensinando coisa errada. Entende? Agora, se a gente não tem a formação mínima, você engole a coisa errada. E vive aquela coisa errada. E pega o caminho da mentira, ao invés de pegar o caminho da verdade. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Certo? Vamos fazer um intervalo, a gente volta já. É rapidinho.
Muito bem, estamos de volta já com o nosso programa. Vocês viram aí, vocês que estão aqui, lotando aqui o nosso auditório hoje, Santa Clara, vocês viram que o nosso intervalo não deu 3 minutos. Quem está em casa mal dá tempo de correr na cozinha, tomar um cafezinho e já voltar. Por quê? Porque não tem propaganda, não tem comercial, é verdade, ok? Por isso que a gente apela às pessoas que assistem, que são sócios da Canção Nova, que ajudem a Canção Nova. Eu quero dizer aqui o nome da cidade de vocês. É um pequeno carinho da Canção Nova com vocês. Não dá para dizer o nome de todo mundo, mas pelo menos das cidades. Itapetininga, São Paulo. Pode levantar, isso, o câmera vai mostrá-lo. Leme, São Paulo. Utinga, na Bahia. Olha aí, os baianos tomaram conta aqui da Canção Nova. Chapada Diamantina, na Bahia. São Bernardo do Campo, São Paulo. Padre Miguel, Rio de Janeiro. Ali. São Paulo, capital. Cubatão, São Paulo. São José do Jacuípe. É isso mesmo, na Bahia. João Pessoa, na Paraíba. Belo Horizonte, Minas Gerais. Lençóis Paulista, São Paulo. Fortaleza, no Ceará. Rio de Janeiro. Goiânia, Goiás. Russas, no Ceará. Sorocaba, São Paulo. Itapororoca, na Paraíba. Tá certo? É isso mesmo? Tá certo. E tem aqui gente fazendo aniversário hoje. Rafael e Daniel de Goiânia. Quem são? Estão aí, não? Não estão? Saíram? Ok. E Camila Pereira também. Ah, é você? Parabéns. Deus te abençoe, viu? Te cubra de graças e de bênçãos nesse dia de hoje e sempre. Tá aí, então, os nossos... a cidade das pessoas que nos acompanham aqui. Eu quero mostrar esse calendário de 2018 da Canção Nova. Qual é o objetivo desse calendário? 2 objetivos. Primeiro, que você tenha um calendário, né, muito instrutivo da Canção Nova. E esse calendário, esse ano, está com uma proposta. A proposta é assim, a Canção Nova aqui, vocês que estão aqui conhecem muito bem. A Canção Nova recebe muita gente. Há eventos aqui de 40 mil pessoas. Carnaval, por exemplo, Semana Santa, chega aqui a 70 mil pessoas. Vocês imaginem os espaços que precisa ter, banheiros, fraldários, às vezes para mãe que vem com criança. Então, a direção da Canção Nova tem uma ideia desse ano fazer um calendário e pedir a contribuição de quem quiser esse calendário. Cada mês, o dinheiro que arrecadar vai ser para uma obra que a Canção Nova precisa fazer. Por exemplo, mês de janeiro, o Caminho da Misericórdia. É preciso ligar o centro de evangelização com a igreja lá em cima, o santuário do Pai. Não tem escadaria ainda. Então, olha aqui, tem até o desenho aqui. Então, o dinheiro de janeiro vai ser para isso. Fevereiro vai ser para uma outra obra que nós precisamos fazer aqui dentro, a Via Sacra. Nós queremos fazer uma Via Sacra para as pessoas fazerem, com as imagens, tudo direitinho. No mês de março, né, eu vou mostrar só alguns, tá? Porque são 12. No mês de março, um espaço para as crianças, espaço Kids. Para ter um parque para as crianças, as mães trazem crianças, não tem onde, entendeu? Então, uma série de obras. Então, se você quer ajudar, você que é sócio vai receber o calendário, você pode fazer a sua contribuição aqui, tem um boleto de cada mês. E quem não é sócio, também pode ajudar. Você pode pedir pelo telefone da Canção Nova, o 12 31 86 2600. Você pode entrar aí, por exemplo, no site clube.cançãonova.com. Ok? Enfim, qualquer caminho de você comunicar aqui, você, mande para mim o calendário que eu quero ajudar. Aí cada mês você vai ajudar com uma hora. Sabe, e é bom que vocês venham aqui verificar isso. Verificar que essas coisas estão acontecendo. Eu vi tudo isso nascer, gente. Eu vi essa Canção Nova nascer há 40 anos atrás, numa casinha na rua que eu morava na cidade de Lorena. O Padre Jonas com 10 jovens. Era a rua onde estava a casa do meu pai. Rua Dom Bosco, 604, era a casa do meu pai. A Canção Nova era Rua Dom Bosco, não sei o que, no mar. Hoje é um centro quase que podemos dizer mundial de evangelização. Que beleza, é a mão de Deus salvando as almas. Muito bem, depois eu quero mostrar outras coisas, mas agora vamos voltar aqui para a nossa conversa. Falei aqui do Papa João Paulo II, da Catequese Tradente, pode passar, Fernandinha. O Evangelho de São João
capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim, não é Jesus que não, ainda é o Papa João Paulo II dizendo, só que ele faz a citação de João. Todos os catequistas, olha que importante essa citação do Papa João Paulo II na catequese tradente. Todos os catequistas deveriam poder aplicar a si próprios a misteriosa palavra de Jesus. Que misteriosa palavra é essa? A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Está em João 14, 6. Então o Papa está dizendo para os catequistas, catequista, faça a mesma coisa que Jesus disse. A minha doutrina não é minha, é daquele que me enviou. Então o catequista, de crisma, de batismo, seja do que for, tem que dizer, a doutrina não é minha, é da igreja, é daquele que me enviou, a igreja que me enviou. Sabe, gente, infelizmente, há muita axiologia dentro da catequese. Eu acho isso, eu acho aquilo, né? Masturbação não é pecado. Como não é pecado se no catecismo da igreja está dizendo que é pecado? Como é que eu vou ensinar uma coisa contra a doutrina da igreja? Não tem problema a união de homem com homem, tudo que é amor, tudo vale. Que isso aqui está dizendo que Deus uniu o homem com a mulher? Espera aí, nós vamos ensinar a doutrina da igreja ou cada um vai fazer a sua religião? Onde é que nós vamos parar? Quem quer viver as coisas de maneira diferente, viva, e a gente tem que respeitar. Mas quem está ensinando em nome da igreja, tem que ensinar o que a igreja ensina. Porque senão é traição. Certo? É uma questão de lógica, de coerência. Né? Sabe, gente, na universidade, se você ensinar errado, é crime. Você vai para a rua na universidade. Eu fui professor universitário 40 anos. E professor de física e de matemática. Aí de mim, se eu chegasse lá e ficasse ensinando coisa errada. Eu nunca ensinei nada meu. Eu ensinava o quê? Lei de Isaac Newton, lei de Einstein, lei de de Broglie, as leis dos grandes físicos que dominaram a coisa. Você vai numa universidade, na medicina, o médico não vai ensinar o que ele quer, não. Ele vai ensinar lá a medicina que ele aprendeu com Pasteur, não sei em que mais. Entende? Agora, parece que na religião não. Parece que na igreja cada um ensina o que quer. Parece que não existe a igreja, parece que não existe um catecismo, parece que não existe o magistério da igreja. O que é isso? Eu estou na Canção Nova, e uma das coisas que me faz amar a Canção Nova, é que a Canção Nova ensina o que a igreja manda. O senhor Jonas sempre teve essa seriedade. Vou contar uma coisa para vocês. Esse catecismo aqui saiu em 1992. Portanto, já está com 25 anos, né? Quando o Papa João Paulo II aprovou esse catecismo, que é o compêndio da doutrina católica, é tudo que um católico precisa saber. Quando o catecismo saiu, eu era diretor de uma faculdade na minha cidade, um campus da USP de engenharia, eu era diretor. Mas eu já fazia programa aqui na rádio, não tinha ainda televisão. O senhor Jonas telefonou para mim, eu estava em casa. Felipe, gostaria que você, saiu o catecismo, gostaria que você desse aula do catecismo pela Rádio Canção Nova, todo dia, meia hora, depois do terço. O terço de 6 até as 6h30, você vai fazer de 6h30 até as 7. Falei, padre, eu não tenho condição de ir à Canção Nova todo dia, que eu moro numa outra cidade, eu moro em Lorena. Padre, eu não tenho condição, tenho 5 filhos, tenho diretor. Não tem problema, eu vou colocar um gravador na sua casa. Você vai gravar os programas na sua casa e você vai trazer aqui e vai passar o programa. Eu gravei 360 programas, todo dia tinha um programa. Depois, sobre o catecismo. Depois que passou tudo, o senhor Jonas disse para a rádio, repita tudo de novo, porque ficou gravado, né? Repetiram o segundo, tudo de novo. Olha a preocupação do padre Jonas, do Monsenhor Jonas, a doutrina. Depois começou a televisão. Um dia eu vim na rádio aqui à noite fazer um programa, já estava assim escurecendo, eu saindo de carro, eu vi um vulto assim, quando eu olho, o padre Jonas.
Aqui não tinha nada, ainda tudo rua de terra, ainda tinha só a casinha da rádio, mais nada. Ele parou, eu baixei o vidro do carro e disse assim para mim: Felipe, tem uma coisa para te contar. Eu, o que é, padre? Vou começar a televisão. E não vou dar um passo para trás. Disse assim: o Senhor me pediu em oração que eu comece a televisão. Eu falei: padre, nós não estamos dando conta da rádio, você já vai para a televisão. Falei para ele. E ele disse: mas padre, eu vou atrás do senhor. Sempre fui e vou continuar indo atrás do senhor. E estou atrás dele até hoje. Aí o que ele fez? Começou a televisão. Felipe, agora você vai fazer o catecismo na televisão. Fui eu lá de novo um ano inteiro dar o catecismo na televisão. Gravava naquelas fitas VHS grandona, né? Que já não existe mais aquilo hoje. Gravava tudo naquilo. Aí começaram as 2 casas de formação dos discípulos da Canção Nova. Os jovens da Canção Nova, que vão se consagrar, eles ficam um ano de formação em Lavrinhas, aqui perto, e mais um ano em Queluz. São 2 anos de formação. O que o padre fez? Você vai dar o catecismo nessas 2 casas de formação. Vocês estão vendo a seriedade da Canção Nova? É por isso que eu amo a Canção Nova. Eu faço tudo que é programa. Vou trocando ideias com a Luzia, a partir de terça-feira, com o catecismo na mão. Vem a pergunta, o que a igreja responde é isso aqui. Não é o que eu quero ensinar para ninguém. Está aqui. É a doutrina da igreja. Vamos lá. Então aí, é isso que São Paulo, né, ao tratar de um assunto de grande importância, São Paulo diz: eu aprendi do Senhor isto, que por minha vez vos transmito. O que São Paulo ensinava? 1 Coríntios 11, 23. Eu aprendi do Senhor isto que por minha vez vos transmiti. Então, a formação é passar para os outros aquilo que a gente aprende com a igreja, com o Senhor. Pode passar. Na catequese Tradense, ainda, número 6, o Papa João Paulo II, que frequente e assíduo contato com a palavra de Deus, transmitida pelo magistério da igreja, que familiaridade profunda com Cristo e com o Pai, que espírito de oração e que desprendimento de si mesmo deve ter um catequista para poder dizer: a minha doutrina não é minha. O Papa João Paulo II insiste nisso na catequese. O catecismo não tem que ensinar a doutrina dele, ele tem que ensinar a doutrina da igreja. Um catequista que não conhece a doutrina da igreja, quando eu falo catequista, não é só catequista de primeira comunhão, é de crisma, é quem trabalha com casais, é quem trabalha com noivos, é todo mundo, é gente que prega em grupo de oração, todo mundo que prega é um catequista. Então, abre bem essa palavra catequista, né? Pode passar. Aqui no outro documento, Dignitatis Humanae, DH, é um documento do Concílio Vaticano II, no número 14, a Dignitatis Humanae diz assim: pois o discípulo se compromete por um grave dever para com Cristo Mestre, a conhecer sempre mais cabalmente a verdade dele, recebida, a anunciá-la com fidelidade e a defendê-la com coragem, excluídos os meios contrários ao espírito do Evangelho. Então, o Concílio Vaticano II diz que o discípulo de Cristo, ele tem que buscar a verdade dele, né? Dele quem é, com E maiúsculo aqui, de Cristo, com fidelidade e defender com coragem, claro, com respeito, né? Eu gosto muito daquela frase de Santo Agostinho, que é uma grande orientação para isso. Santo Agostinho dizia assim: não imponha a verdade sem caridade, mas não sacrifique a verdade em nome da caridade. Vamos entender? Não imponha a verdade sem caridade. Quer dizer, não vai chegar para uma pessoa que está no pecado e massacrar a pessoa. Você vai para o inferno, meu amigo, você não tem mais salvação. Não, para com isso. É o contrário, Cristo sempre levantou o pecador. Então, não imponha a verdade sem caridade, mas também não sacrifique a verdade em nome da caridade. Coitadinho, deixa ele aí bebendo, drogando, coitadinho. Não, aí não.
Aí você está sacrificando, na verdade, em nome da caridade. Aí é uma falsa caridade. Entenderam? Então tem que abordar a pessoa com carinho, mas trazer a pessoa para a verdade. Se você está na prostituição, eu tenho que tirar você na prostituição, com carinho. Se você está na droga, eu tenho que te tirar da droga, com carinho. Se você está no adultério, eu tenho que te tirar do adultério. Eu não tenho que endossar o seu pecado. Eu não tenho que engordar o pecado do pecador. Aí não. É o que o Papa está falando aqui, mais ou menos. Pode passar? O Concílio Vaticano II, num outro documento dele, Apostólica Actuositatis. Esse documento do Concílio Vaticano II é um documento para os leigos. O concílio diz assim, olha que importância o concílio deu para nós leigos. Você sabe que o Concílio Vaticano II acabou em 65, já tem 50 e quase 60 anos. Mas olha o que o concílio disse, graçando, na nossa época, gravíssimos erros que ameaçam inverter profundamente a religião, virar a religião de cabeça para baixo. Este concílio exorta de coração todos os leigos, é para nós, que assumam mais conscientemente suas responsabilidades nas defesas dos princípios cristãos. O concílio está dizendo assim, gente, vocês sabem que o concílio foi o maior evento do século XX. Um concílio, o que é? O Papa reúne os bispos do mundo inteiro. Nunca mais houve isso, há 60 anos. Esses bispos ali, iluminados pelo Espírito Santo, escreveram 16 documentos. É o compêndio do Concílio Vaticano II, que infelizmente muita gente ainda não leu, né? Mas o concílio pede para os leigos que, tendo em vista que, graçando na nossa época, se espalhando na nossa época, tantos erros que ameaçam inverter a religião, destruir a religião, falsificar a religião. Então ele pede aos leigos que defendam os princípios cristãos. Cada um de nós. Agora tem uma coisa, para você defender o princípio cristão, você tem que conhecer. Ontem eu estava fazendo um programa aqui, o Pergunte e Responderemos à tarde, teve uma moça que perguntou assim, uma universitária, professor, como é que eu faço para, diante dos professores ateus na universidade, que ficam batendo na igreja e tal, como é que eu faço para eu enfrentar isso? Eu digo, você tem que estudar. Aí eu falei, pega aquele livro, por exemplo, Uma História que Não É Contada, que eu escrevo, o que a igreja já fez de maravilhoso. Estude o que esse marxismo que esse professor está ensinando fez de destruição no mundo. O marxismo, por causa do comunismo, matou mais de 100 milhões de pessoas na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba. Estude isso e mostre isso para os professores. Mas então, para a gente defender os princípios cristãos que o Papa está pedindo aqui, a gente tem que ter formação. É por isso que esse ano eu quero gastar. Isso, claro, nós vamos ter aqui entrevista, mas semana que vem o programa vai ser com Dom Alberto Taveira. Dom Alberto, né, que fez esse livro para a preparação para a Quaresma, né? Esse é Retiro Popular do Judeu. Dom Alberto é um homem que ama muito a canção, vai estar aqui, vou fazer um programa com ele. E nós vamos conversar sobre essas coisas todas. Tá? Então, de vez em quando, vai ter uma entrevista no meio, né? Assim, da Escola da Fé, mas a gente vai seguir um roteiro que é de formação. Pode passar? Aqui, a Lumen Gentium, também do Concílio Vaticano II, número 8, a Lumen Gentium diz assim, a única igreja de Cristo, olha, a única igreja de Cristo, é aquela que o nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro, para apacentar e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. O Papa está aí no Chile e no Peru. Uma visita, uma viagem dificílima do Papa. Vocês imaginam um homem com 81 anos de idade, que já está com alguns problemas de articulação. Esse homem pegou 10 voos dentro do Chile, dentro do Peru, cheio de compromisso. O que é? É o Papa. É o Papa. É o Cristo que fundou a igreja, entregou a Pedro.
para apacentar e confiou a ele o seu rebanho. Por isso o Papa faz isso, né? Esta igreja é constituída e organizada neste mundo como uma sociedade subsiste na Igreja Católica. O Concílio Vaticano II é claro, a igreja que o Cristo criou é a Igreja Católica. Em Pedro e nos apóstolos, entregou para eles. Entregou para eles, né? Quando Cristo ressuscitou, encontrou com a sua igreja no cenáculo, a quem vocês perdoaram os pecados estarão perdoados. Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito, a quem vocês, né, ele entregou a redenção, que ele conquistou com o seu sangue na cruz, ele entregou na mão da igreja. É o Concílio fala, a Lumen Gentium, número 8, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. De vez em quando algum bispo separa do Papa, né? Vocês sabem que houve muitos bispos hereges, né? Das piores heresias do mundo eram de bispos, né? Por exemplo, um patriarca de Constantinopla, bispo chamado Macedônio, sabe aquela heresia que o Espírito Santo não era Deus, o macedonismo. Teve outro patriarca chamado Sérgio que negava que Jesus, né, não era homem, e assim por diante. Então, há alguns bispos que separam do Papa, então não estão em comunhão com ele. Mas os bispos que estão em comunhão com o Papa, junto com o Papa, dirigem a igreja. Pode passar? O documento de Puebla, 1978, o que é esse documento de Puebla? Deixa eu explicar essas coisas, faz parte da nossa cultura religiosa. Tem uma recomendação de beber água sempre. Existe o chamado Conferência Episcopal Latino-Americana, CELAM. O que é o CELAM? Conferência Episcopal Latino-Americana. É o quê? É a reunião dos bispos da América Latina. Eles formam, assim como tem a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem a Conferência dos Bispos dos Estados Unidos, tem a Conferência da América Latina, o CELAM. O CELAM se reúne, assim, com o Papa, mais ou menos a cada 5 anos. A última vez foi aqui em Aparecida, com o Papa Bento XVI, lembra? O CELAM 5. Bem, em 78, essa reunião foi no México, na cidade de Puebla. O Papa João Paulo II, com os bispos todos da América Latina, e saiu um documento. Esse documento, no número 80, ele diz assim: muitas seitas têm se mostrado clara e pertinazmente, não só anticatólicas, mas até injustas contra a igreja. E têm procurado minar seus membros menos esclarecidos, ou seja, as pessoas que não têm informação. Devemos confessar com humildade que, em grande parte, até em determinados setores da igreja, numa falsa interpretação do pluralismo religioso, permitiu a propaganda de doutrinas errôneas e discutíveis. Puebla está dizendo, os bispos estão dizendo que até dentro da igreja católica, devemos confessar com humildade que, em grande parte, até em determinados setores da igreja, numa falsa interpretação do pluralismo religioso, o respeito às outras religiões, permitiu a propaganda de doutrinas errôneas e discutíveis. Ou seja, dentro da própria igreja ensinam coisa errada. É os bispos, junto com o Papa, em Puebla, falando. O quê? Vocês estão vendo que tudo que eu estou mostrando aqui são documentos da igreja, não tem nada meu. Eu não ponho nada meu para ninguém, porque eu não tenho nada que ensinar. Agora, eu tenho muito que ensinar da igreja. Pode passar. Mais 2 citações de Puebla, desse documento da Conferência dos Bispos de Puebla. Número 249 diz assim: este serviço dos pastores, os padres, os bispos, inclui o direito e o dever de corrigir e decidir com clareza e firmeza que sejam necessários. Então, Puebla pediu que os padres, os bispos, quando encontrar alguma coisa errada, corrijam. Corrijam.
Às vezes a gente percebe que tem padre ensinando coisa errada, catequista, e ninguém fala nada. Parece que o cara não tem um superior. E dentro das congregações, às vezes você vê o sujeito ensinando coisa errada e o superior não fala nada. Puebla está dizendo, este serviço dos pastores, pastor é pastor, o que o pastor faz? Toma conta da ovelha. Toma conta da ovelha. O Papa Francisco falou aqui no Chile, essa semana, se o pastor não cuida da ovelha, o lobo vai matar a ovelha. O Papa Francisco falou aqui essa semana. Então, o Papa está dizendo, esse serviço dos pastores inclui o direito e o dever, a obrigação de corrigir e decidir com clareza e firmeza que seja necessário. Ou seja, o que está errado tem que ser corrigido. Você que é pai, você que é mãe, você não corrige seu filho? Você é o pastor do seu filho, da sua filha. Se você não corrige, você não é um bom pai, não é uma boa mãe. Você é um pai omisso, uma mãe omissa. Que teu filho vai te encaminhar para o erro. Não vai? Aí no número 678, Puebla diz assim, em algumas ocasiões falta oportuna intervenção magistral e profética do bispo, bem como maior coerência colegial. Eu estou dizendo, às vezes falta até mais ação do próprio bispo. Documento da igreja, os bispos falando para eles mesmos. Número 678, documento de Puebla. Pode passar? Uma alerta de São Paulo. A carta de São Paulo a Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, né? São Paulo diz assim, porque virá tempos em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Ou seja, a verdade de Deus. Vai chegar um tempo que os homens não vão querer saber mais da verdade, não. Levados pelas próprias paixões, o pecado, né? E pelo prurido. Prurido é curiosidade, né? Coceira. De escutar novidades. O mundo gosta de novidades. Sai uma novidade, todo mundo corre atrás. O evangelho não, o evangelho é muito velho. O catecismo, isso já está muito velho. Eu quero coisa nova. Eu quero nova era. Eu quero isso, as novidades, os pruridos. É um perigo, gente. Não se troca um amor velho por um amor novo. Não é verdade? Depois a gente se arrepende. O amor velho é amor de verdade. Né? Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão para si mestres, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Vão deixar a verdade e vão se atirar às fábulas. Gente, está cheio de coisa aí no mercado sendo oferecido para as pessoas. Eu não estou aqui julgando e nem condenando, mas toda hora eu vejo uma coisa nova. É neurolinguística, é constelação familiar, agora não sei o quê. Toda hora tem uma coisa nova aí. E o católico vai atrás. Espera aí, gente. Espera aí, o católico não precisa de nada. O católico tem a força da palavra de Deus, a força da doutrina, a força da Eucaristia. O católico não tem que sair aí buscando, como São Paulo fala, né? Levado pelas próprias paixões, pelo prurido de escutar novidade, ajuntando mestres para si. Meu mestre aqui, ó. Meu mestre é São Pedro, é São Paulo, são os santos doutores, esses são meus mestres. Não vou sair por aí catando mestre na internet, não. Não vou pegando mestre aí, né, de novidades aí. E atrás disso tem muita gente ganhando dinheiro, sabe? Atrás disso tem muita gente ganhando dinheiro. É verdade. Vai fazer esses cursos aí. 300, 500, 600 reais para você assistir curso, tal, não sei o quê. Para quê? Aí São Paulo fala para Timóteo ainda, né? Apartarão os ouvidos da verdade e se entregarão às fábulas. Timóteo, prega oportuna
e inoportunamente. Prega a verdade. Né? 2 Timóteo 4:2. Está aí. Vamos fazer mais um intervalo, a gente já volta aí para continuar. E o último bloco do programa, que é o terceiro. Botamos já. Muito bem, meus amigos, estamos já no último bloco do nosso programa. Vou responder aqui algumas perguntas que já chegaram sobre a nossa conversa. E também eu quero lembrar aqui o seguinte: você pode assistir qualquer conteúdo de qualquer programa da Canção Nova gratuitamente, entrando no site, o youtube.play Canção Nova. youtube.play. Você assiste, eu perdi a Escola da Fé do ano passado, queria assistir. Entra lá, youtube.play Canção Nova, você assiste gratuitamente. Não é um aplicativo que você tem que pagar para baixar, nada, você assiste gratuitamente, tá? Outra coisa, já falei que a Canção Nova está completando 40 anos. Então, nos 40 anos da Canção Nova, vai ser feita uma edição da revista impressa e que os sócios vão receber em casa, porque a revista não está indo mais para sua casa, você sabe, né? Por questão de economia, a revista agora é online. Você pode baixar, mas no computador, tá certo? Ou até no telefone. Mas a edição comemorativa dos 40 anos, se não me engano vai ser em fevereiro, você vai receber na sua casa, ok? E é uma oportunidade também de você aí fortalecer aí a sua ajuda à Canção Nova. Tem aqui um site que você pode acessar para ter mais informações, paidasmisericórdias.com, e pode inclusive você ver a programação, as programações que vão ter com relação aí aos 40 anos, certo? Já lembrei que 25 de janeiro, é dia de São Paulo, né? Nós vamos ter aqui a presença do Dom Alberto Taveira, tá? Bem, rapidamente eu quero mostrar aqui alguns livros ligados a esses nossos assuntos, formação. Um livro bem completo é o Dogma da Igreja. Aqui é toda a doutrina católica, aquilo que não pode mudar, porque é dogma, ok? Temos aqui Catecismo da Igreja responde de A a Z. Isso aqui é um dicionário que eu fiz em cima do catecismo. É como se fosse um dicionário de português, de A a Z. Você quer saber o que o catecismo fala sobre purgatório? Vai na letra P, é um dicionário de português. Né? Olha, a letra P, você vai encontrar na letra P o que a igreja fala sobre purgatório. Em ordem alfabética. Então, é para facilitar você saber o que está. Que tem gente que não consegue entender bem o catecismo. Aliás, depois do programa com o Dom Alberto, eu vou fazer um programa sobre o catecismo. Vai ser lá no começo de fevereiro. Okay? Como ler o catecismo, como entender o catecismo, quais são as partes mais importantes, etc. Tá? Porque aí é a parte da nossa formação. Muito bem. Vamos aqui então a algumas perguntas. Tem uma menininha que me fez uma pergunta, está aqui, a Maria Clara, ali de 10 aninhos. A Maria Clara pergunta o seguinte: olha, eu fico impressionado, tem criança que assiste um programa desse. Escola da Fé, falando de teologia. Muitas crianças eu recebo. Está aí a Maria Clara pergunta assim: professor, ela está aqui no auditório, a minha pergunta é essa: Judas foi para o céu? Ô Maria Clara, ninguém sabe dizer. Há indícios de que ele foi para o inferno, porque Jesus fala do filho da perdição. É sério. Mas a igreja não oficializou uma palavra assim: Judas está no inferno. Não. Mas também não falou que está no céu. A gente não sabe. Na eternidade nós vamos saber. Ok? Tem coisas que a gente não sabe. Tem coisa, sabe, é a humildade da igreja. Tem coisa que a igreja fala: não sei. Não sei. E não sabe. Não é porque Cristo não revelou. Glória Vitória, via Facebook. A sogra de Pedro. Quem é esse Pedro citado na Bíblia? É São Pedro. É o primeiro Papa, o Glória. É o primeiro Papa. Ele era casado, sim. Tinha sogra. Né? Eu acho que ele já era viúvo, porque não aparece a mulher dele ali, aparece a sogra está cuidando dele. Mas que é porque a filha já não estava mais ali. Deve ser isso, né? Até o século III, os padres e bispos, até os papas, eram casados. O celibato começou mais ou menos no século III e foi oficializado só no século XI.
Só no Concílio do Latrão I, que foi em 1123, é que a igreja oficializou a obrigatoriedade do celibato para o clero. Ou seja, passaram 1000 anos. A igreja foi entendendo, assistida pelo Espírito Santo devagar. Leandro Rodrigues, estou precisando de um livro sobre a formação do cânon bíblico. Cânon bíblico é o índice da Bíblia. Como é que o índice da Bíblia foi formado pela igreja? Tá? Ele quer um livro. Gostaria de alguma indicação? Coordeno um grupo de formação católica em minha comunidade e necessito de obras para explanar a Bíblia e a sua relação com a autoridade da igreja. Ô Leandro, eu vou mostrar rapidamente aqui um livro a você. Quando eu comecei esse programa Escola da Fé, há uns 20 anos atrás, eu escrevi 3 livros. Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, que são as 3 colunas onde a igreja se apoia. A Bíblia, a Tradição e o Magistério. Este volume 2, da coleção Escola da Fé, a Sagrada Escritura, é um curso bíblico. Claro, resumido. Né? Eu estou dando pelo meu site Cleofas, eu tenho um curso de teologia à distância, pelo site Cleofas. Já tem 2 anos. Eu estou agora dando um curso bíblico aprofundado. Ou seja, eu estou ensinando livro por livro da Bíblia, os 72 livros da Bíblia. Ok? Eu quero mostrar uma coleção que está aqui, ó. Essa coleçãozinha aqui, são 10 CDs, que é um curso bíblico de 100 horas para ouvir, onde eu explico cada um dos 72 livros da Bíblia. Só que aí é só para ouvir. Pelo site, estou fazendo agora para ver e ouvir. Inclusive, eu trouxe matéria para ler. Qual é o material que eu uso para fazer isso? A minha grande preocupação é não ensinar nada meu para ninguém. Senão, eu uso basicamente 3 fontes que eu gostaria de explicar aqui. Primeiro, existe uma coleção de 3 volumes excelentes da editora Loyola, chamado Comentários Bíblicos, onde eles explicam do Gênesis ao Apocalipse. São 3 volumes, é uma coleção que pega aí desse tamanho. Eu uso também um livro da Universidade de Navarra, do Opus Dei, que chama-se Análise Bíblica. É um livro de 1.500 páginas, que explica do Gênesis ao Apocalipse. E uso a Bíblia, principalmente a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia bem técnica. Então, é isso que eu uso nesse curso e no outro lado. Então, o Leandro que está pedindo aqui, Leandro, eu penso que isso aí é uma fonte de consulta. Aqui no Brasil, o mais fácil, o estudo completo, porque o do Opus Dei, da Universidade da Navarra, é em espanhol. Eu trouxe de lá da Espanha. Mas, aqui no Brasil, o da Loyola é em português. Chama-se Comentários Bíblicos. Eton Galdino, via Facebook. Por que tantos discursos, quantas homilias do Papa são lidos e não em forma de oratória? E quem é que escreve? Eton, os discursos do Papa, ele tem que fazer, porque o Papa, em cada lugar que ele vai, ele atende grupos diferentes. O Papa foi na Universidade Católica do Chile, o Papa falou com os jovens, o Papa falou com os bispos, o Papa falou com... Então, cada lugar tem que fazer uma homilia diferente. Quem que escreve? Ele que escreve. O Papa tem, evidente, assessores que ajudam, mas o Papa Francisco, ele mesmo gosta de escrever. E muitas vezes ele nem escreve, ele fala de improviso. Né? Igor Cunha, a igreja pode adicionar novos livros à Bíblia? Não. Se sim, como seria esse processo? Não. O Igor, o magistério da igreja já disse claro, a Bíblia termina, a revelação bíblica termina com o livro do Apocalipse. Olha, isso já tem o quê? 2000 anos, né? Que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 100, nós já estamos no ano 2000, então está completa a revelação de Deus. Agora, o que não está completo é o entendimento. Isso é outra coisa. Por isso que tem a teologia, os arqueólogos estudando, a igreja usa a paleontologia, as línguas antigas, tem um exército de teólogos e exegetas, hermeneutas estudando. Mas não é para acrescentar nada de novo, é para entender melhor o que está aqui. Ok? Muito bem.
Joana Marcelino, o que faço depois que recebo a comunhão? Ô Joana, tem que fazer ação de graças. A comunhão é o momento da maior união que a gente pode ter com Jesus. Não pode ter união maior. Eu gosto muito daquela oração de Santo Inácio de Loyola. Eu rezo todo dia depois da comunhão. Alma de Cristo, santificai. Porque a alma de Cristo está aqui unido com a minha alma. Então, alma de Cristo, me santifique. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Você recebeu o corpo, sangue, alma, divindade. Então, é um momento que você tem que parar e mergulhar no coração de Jesus e conversar com Ele. Sabe, é um momento da ação de graça. Pedir, agradecer, louvar, bendizer. Sabe, infelizmente, gente, a gente faz mal a ação de graça. Mal acabou a comunhão, o povo já, vai para fora da igreja. Parece que tem formiga no corpo. Minha mãe, quando a gente mexia a mãe, minha mãe falava, que parece que está com formiga no corpo? o povo, sabe? Não, gente, nós temos que, sabe, é o momento da graça. Imagina se você recebe uma visita importante na sua casa, você recebe a visita na sala, aí você deixa a visita ali e vai embora. É o que a gente faz com Jesus, recebe Jesus aqui e vai embora, ou seja, esquece dele, vai fazer outra coisa, acabou já está até brigando na rua. É por isso que a gente não cresce espiritualmente, porque o sacramento, ele, para ter efeito em nós, tem que ter a nossa disposição. O Cristo está aqui, mas se eu não o acolho, ele não produz a sua graça em mim. O Cristo não arromba a porta, ele fica batendo na porta. Quem abre, eu vou ceiar com ele. Então, é muito importante você perguntar o que fazer depois da comunhão. Ação de graças. Conta a sua vida para Jesus. Jesus, estou preocupado com aquele filho, Jesus. Estou preocupado com o marido que perdeu o emprego, Jesus. Estou precisando disso, Jesus. A missa, gente, ela tem basicamente 4 finalidades. Não sei se... Isso aí é os teólogos que ensinam. Primeira finalidade da missa, a gente dá honra e glória à divina majestade, ao Deus que é todo poderoso. Então, a missa é a grande ação de graças. É o próprio Cristo que, louva e bendiz o Pai. Segundo, nós oferecemos na missa, agradecemos na missa, todas as graças e dons e bênçãos que a gente recebe todos os dias na nossa vida, e que a gente não consegue agradecer, na missa se entrega tudo e agradece. Terceiro, a gente pede perdão dos pecados, e a graça, de ter a nossa alma sufragada desses pecados. E que quarto, você pedir as graças necessárias para a nossa salvação. Entenderam? Olha, louvor à divina majestade, agradecer dons e graças que nós recebemos, pedir perdão dos pecados e sufrágio da nossa alma e pedir a Deus as graças necessárias para a nossa salvação. Então a missa a gente tem que ali mergulhar no coração de Deus, e a hora que você comunga, você tem que transformar tudo isso em prece, senão a gente não cresce, senão a redenção não acontece dentro da gente. Sabe, gente, não basta comungar, comungar e comungar, tem que comungar bem. Eu escrevi um livrinho, está por aí, comungar bem, fazer ação de graça, entendeu? Bom, aqui acho que já respondi as perguntas. Tem mais uma aqui. Flávia Teles, sou coordenadora da Crisma e gostaria de sugestão de materiais, além da Bíblia. Ô Flávia, vou te dar uma sugestão. Eu tenho uma secretária que trabalha comigo, que ela foi coordenadora de Crisma durante 9 anos na nossa diocese aqui em Lorena. Se você quiser, você pode fazer contato com ela, entra aí no site da editora Cleofas, entre em contato com ela e você poderá ter boas orientações. Eu vou passar agora para vocês um vídeo que eu falei do Católicos Voltem para Casa. O que é esse católico? Um empresário chamado Tom Peterson,
Ele está fazendo um trabalho maravilhoso nos Estados Unidos e no mundo. Eu publiquei o livro dele aqui no Brasil. Um livro que ele conta todo esse projeto. Vou passar um vídeo, é 1 minuto, mas vejam que riqueza esse vídeo. Pode soltar. Nossa família tem atravessado os séculos. Com a graça de Deus, construímos hospitais, criamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior organização beneficente do planeta, oferecendo conforto àqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição. Desenvolvemos o método científico e fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade da vida, a família e o casamento. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. Somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição, que nos tem conduzido por mais de 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica, com uma família de mais de 1 bilhão de membros, compartilhando os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Jesus iniciou a nossa igreja quando disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Portanto, se você está afastado da igreja, nós te convidamos a voltar. Visite hoje catolicosvoltemparacasa.org. Nossa família tem atravessado os séculos. Com a graça de Deus, construímos. 1 minuto. Esse empresário, ele era um empresário de mídia nos Estados Unidos. Por isso que o vídeo é muito bem feito. E ele agora fez uns 8 vídeos. A narração é minha, em português. Eu fiz uma narração nesses 8 vídeos. Nós estamos lançando aqui no Brasil, um de cada vez. Quem entrar no meu Facebook, professor Felipe Aquino, vai ver já 3 vídeos desses lançados, ok? É com uma técnica, ele é feito nos Estados Unidos. Ele manda para mim em inglês, eu passo para o português aqui, mando para ele, né? É o quê? É isso aí, mostrar que a igreja é a instituição que mais caridade fez no mundo, a instituição que fundou o sistema universitário, é uma instituição que fez essa maravilha toda e que as pessoas não conhecem, entenderam? É 1 minuto. Isso tem que ser desdobrado, depois no livro dele aqui, ele desdobra isso melhor, tal, entende? E eu peço até você, se você quiser assistir de novo o vídeo, é muito fácil, catolicosvoltemparacasa.com, põe isso no Google, catolicosvoltemparacasa.com, e eu peço que vocês divulguem isso, sabe por quê? Porque ele está fazendo um trabalho no mundo sobre isso, e eu disse a ele: Tom, o que eu puder te ajudar aqui no Brasil, eu vou te ajudar, entendeu? E é um trabalho que nos Estados Unidos ele atua nas paróquias, e nas paróquias ele vai, sabe, e trazendo muita gente que foi embora da igreja porque não conhecia a igreja, sabe, gente, não se trata de hostilizar ninguém de outra religião, se trata simplesmente de mostrar para os católicos o que é a Igreja Católica, nada mais além disso, entenderam? Temos tempo ainda? Ok, então eu quero mostrar aqui o livro que eu citei, né? Como preparar-se bem para comungar. Eu estava falando da ação de graça, como participar da ação. Esse livrinho aqui, eu escrevi exatamente pensando nisso, como preparar-se, né? Para a gente comungar bem. Eu quero mostrar também aqui um livro do Padre Paulo, né? Resposta Católica. Por quê? Nós estamos falando de formação. Esse livro aqui do Padre Paulo é muitas respostas para problemas que as pessoas têm dúvida sobre a igreja, né? Sobre a nossa fé católica, do Padre Paulo Ricardo. E outra coisa que eu estou fazendo também, porque eu sinto que é um jeito muito bom de evangelizar, é colocar a vida dos santos, mas assim de maneira bem prática e de maneira resumida. Então eu estou fazendo um trabalho de publicar livros de santos. Eu já publiquei São Bento. São Bento é uma coisa extraordinária. Para vocês terem ideia, São Bento é do ano 500, né? Quando o Império Romano desabou e o mundo ficou sem cabeça, a igreja que segurou a civilização. E um dos homens básicos foi São Bento. Por isso ele é chamado o pai da Europa. Está aqui o subtítulo, Pai da Europa. Eu quero apenas dar um dado para vocês. Olha que coisa impressionante, gente. Vocês sabem quem são os beneditinos, né? Os monges beneditinos. Eles têm mais ou menos 1.500 anos já. Olha este dado dos beneditinos. A ordem religiosa de São Bento já deu à igreja 24 papas beneditinos.
200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos, em 1.500 anos. 1.500 santos canonizados, beneditinos. Fundaram mais de 37.000 mosteiros no mundo inteiro. Tudo quem começou foi esse santo aqui, São Bento. Né? Que tem aquela oração dela belíssima, né? A cruz sagrada seja a minha luz, né? São Bento. E também Santo Antônio, acabei de escrever outros livros, né? São livros que ajudam também a nossa fé, a nossa formação. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa. Agradeço a presença de vocês aqui hoje. Tem algum diácono aqui ou padre? Não? Então vamos pedir aos padres e diáconos que estão em casa que nos dê a bênção, porque vocês sabem que a bênção pode ser dada à distância. É sacramental, não é sacramento. Sacramento não pode ser à distância, sacramental pode. Ok? Então, coloque agora a sua intenção. O que você precisa hoje pedir a Deus? Você que ficou sentadinho aí, mal acomodado. Jesus mandava os apóstolos, depois que pregar, curar. Nós pregamos. Agora vamos pedir para Jesus curar. O que você precisa hoje? Põe a sua necessidade nessa bênção que vem de longe, mas vai chegar até aqui. E vai chegar na sua casa. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a Rainha Padroeira do Brasil, desça sobre nós essa bênção sacerdotal, episcopal, diaconal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vão em paz. O Senhor os acompanhe. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.